Gente, bom dia. Vamos aqui para a segunda apresentação. Esse horário agora é o horário da parte clínica, tá bom? Os temas clínicos, né, principalmente de clínico adulto, eles são bem abrangentes, né? Eles podem englobar tudo quanto é tema relacionado a comportamento. Então, às vezes, as pessoas até perguntam para o analista do comportamento, né? Assim, olha, você trabalha com tal coisa? Tal situação, a análise do comportamento trabalha? Sim. Envolveu o comportamento dentro das suas leis de análise, né, dos princípios de análise experimental do comportamento, a gente trabalha com qualquer condição. Nós não fazemos intervenções químicas, né, que é um psiquiatra ou um médico, de maneira geral, que vai trabalhar com essas condições, mas nós lidamos com qualquer fenômeno comportamental à luz das interações históricas e atuais do organismo com o ambiente. Então, esse é o foco, né, de trabalho. Então, qualquer condição que vocês imaginarem, em termos, olha, o terapeuta trabalha com essas condições? Sim, ele trabalha, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao segundo tema da parte clínica adulto, e a gente vai pegar uma condição muito recorrente na clínica, que são queixas conjugais, tá? Às vezes até a gente encontra isso como situações de emergência, né? Uma pessoa procurando uma condição emergencial, terapêutica, quando você vai ver, envolve uma questão conjugal. E uma situação frequente, comum, dentro do aspecto clínico, é justamente o que as pessoas apresentam, sejam numa condição individual, seja numa terapia de casal, que e aí, eu me mantenho ou não me mantenho numa relação conjugal, né? Estou em conflito, e a gente vai estar analisando essas condições aqui. Até é interessante, às vezes as pessoas vão buscar o terapeuta, e isso é até uma informação legal, porque, olha, o que é melhor? Eu fazer individualmente a sessão, ou eu fazer a terapia, ou nós, né, eu e a outra pessoa, nós fazermos a terapia de casal? O que seria mais indicado? As pessoas perguntam normalmente. Então, o que eu coloco para elas? Se a pessoa individualmente ela tem um conflito, se ela quer manter-se ou não na relação, terapia individual. Tá? É isso que ter uma demanda individual. Agora, se ambos estão motivados para tentar ficarem juntos, tá? Eles estão focados, olha, nós queremos ficar juntos, porém, nós estamos brigando muitos conflitos, não tem dado certo, tem desgastado, mas a nossa ideia é de tentarmos resolver isso aí. Aí a terapia de casal. Terapia de casal, ambas, né? Cada um pode fazer a sua terapia individual, mas a terapia de casal, ela vai focar na relação, vai favorecer a comunicação do casal, a identificação de N variáveis e todo o processo terapêutico envolvido. Tudo bem? Então, essa questão aí que a gente está apresentando hoje, normalmente envolve uma demanda o quê? Individual ou de casal? Individual, tá? Essa é uma demanda individual. Tudo bem que às vezes a pessoa está querendo raciocinar sobre a pessoa que está com ela. Será que ela quer ficar comigo ou não? Nós podemos também fazer interpretações da motivação da outra pessoa baseado nos dados que quem está na terapia traz, tá? Mas normalmente é uma condição de volta. Tem um lugar aqui. E outros lugares lá. Então vamos lá. Eu vou passar rapidamente, depois, se tiver espaço de tempo, eu volto aqui nessas condições aqui, ó. Não se preocupem, tá? Porque vai estar tudo aqui. Manter-se ou não em um relacionamento. Algumas características desse conflito, né? Comum. Quando a gente fala de relacionamento, qualquer relacionamento amoroso, tá? Isso pode ser rolo, né? Namoro, casamento, noivado, moram juntos, qualquer tipo de relacionamento que a pessoa esteja dentro de um envolvimento maior, né? Então vamos lá. O que motiva uma pessoa numa situação de relacionamento a manter-se na relação? Então tem muitas possibilidades de análise. Nós vamos estar aqui falando dentro da perspectiva da análise do comportamento, no sentido de identificar variáveis que afetam
esse sentimento? Nós sabemos que os sentimentos, eles são produtos da história de interação da pessoa com o ambiente que ela viveu, principalmente o ambiente social, muitas vezes, né? Então, e é produto também das condições atuais. Embora a nossa cultura internalista, né, estimule o raciocínio de que algo brote da gente, né, mas o sentimento nós não temos controle direto, muito menos do que se imagina. Nós podemos interferir indiretamente na medida do possível, como se diz, mas ele é reflexo de uma série de fatores. Por isso que, em termos de relacionamento amoroso, uma das grandes dificuldades, né, por assim dizer, é porque são muitas variáveis agindo sobre duas pessoas. Quando a gente vai analisar o nosso próprio comportamento, já tem muitas variáveis agindo sobre nós, imagina sobre duas pessoas, e isso dá match, como se diz, né? Atualmente. Então, vamos lá. A relação apresenta mais condições reforçadoras do que aversiva. Vamos traduzir aqui o reforçador como algo agradável, né, na linguagem popular, tá? Um mel, né, metaforicamente falando. Então, as coisas boas, reforçadoras, que é o termo mais adequado, são preponderantes em relação às condições desagradáveis ou aversivas, sejam elas quais forem. Há reforçadores de elevada magnitude, ou seja, às vezes podem ter condições desagradáveis, várias, pode ter um sacrifício, um esforço, um custo elevado, porém, as condições reforçadoras são elevadas. Ficar na relação indica mais reforço e menos punição do que sair. Tá bom? Pode ser que não seja, mas indica, pelo menos. Então, embora possa ter situações, indicações de condições agradáveis fora da relação, mas, em princípio, o conjunto da obra do ficar está sendo preponderante. Os reforçadores da relação não são obtidos facilmente fora dela, né? Então tem aquele ditado assim, né? Pô, ruim com ele, pior sem ele, né? Então são os ditados populares, né? Não está tão legal aqui, ou o que eu tenho aqui não é facilmente obtido. Há perspectivas de manutenção das condições reforçadoras. Veja bem, nós estamos falando aqui o que motiva querer. Pode entrar, pode entrar. Cabe mais, cabe mais. De manter-se na relação, tá bom? Quando não há perspectiva de continuar sendo reforçado, isso desmotiva a pessoa querer estar na relação. Continuando. Uma outra condição, a ausência de repertórios comportamentais para produzir reforços fora da relação. Então, a pessoa, por exemplo, que ela não tenha muitas habilidades sociais, não tenha habilidades de conquista, não tenha repertórios que possam produzir uma autonomia financeira, que ela não possa produzir reforçadores em geral, né, fora da relação, faz com que ela também se motive a manter na relação por uma dependência do que está vindo de estar com alguém. Outra coisa que pode motivar a querer manter-se veja bem, essas aqui são listas de possibilidades. Quanto mais estiverem ocorrendo, né, e mais intensas, maior o controle para ficar. Nós não podemos esquecer que isso pode acontecer no sentido de ter uma delas apenas, né, controlando, então vai variar isso aí. Controle aversivo que impede o término. Então, por exemplo, ameaças do parceiro, da parceira, ameaças da família, controle aversivo, né, exigência, né? Hoje em dia a gente observa que a cultura, né, a sociedade, a exigência nesse sentido é menor do que há décadas, né, algumas décadas, porque há algumas décadas muitas pessoas mantinham-se numa relação totalmente, teriam condições de viver sem a pessoa, mas a pressão social, os valores da sociedade, os valores religiosos, dominantes, alguma coisa, tão fortes que a pessoa se mantinha numa condição bem aversiva e desmotivante
mas para escapar de uma outra condição mais aversiva ainda, que seria a reprovação, rejeição generalizada da cultura. Tá? Então, nesse sentido, o nível de pressão é menor, e esse seria um dos fatores que explicariam a quantidade, o percentual maior de divórcios, de separações, de relações mais temporárias. Seria um das variáveis. Tem N outras variáveis para a gente analisar. A relação é desagradável, mas os reforçadores que existem, eles são indispensáveis. Então, está tudo ruim, mas o que eu tenho com essa pessoa eu não tive antes, ou eu não terei facilmente, né? E outra coisa que tem a ver com essa condição social, que foi exemplificada aí, é um padrão de segmento de regras, né, da comunidade verbal. Casamento é para sempre. Valores religiosos. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Só um exemplo, tá? Tem vários modelos religiosos aí. Então, separação é um fracasso, significa que eu não fui competente. Então, tem N regras que, na realidade, não são as regras que estão determinando, são as contingências sociais que produziram as regras, diga-se de passagem, para a gente não ficar no raciocínio internalista, tá? Que contribuem para essa condição de motivar-se na relação. E o que produz o conflito? O que faz uma pessoa querer ou não querer? Aliás, isso é uma condição interessante, porque normalmente a gente aprende, as pessoas aprendem, é como se fosse uma situação de tudo ou nada. É porque gosta, é porque não gosta, como se o gostar fosse tudo ou nada, né? Isso é muito comum de se raciocinar. É porque quer, porque não quer. Olha, não ficou comigo porque não gosta, porque não gosta. A gente vai analisar? Gosta, mas gosta não a ponto de um custo X, né, de um preço tal para abrir mão de outras tantas coisas para ficar na relação. Gosta, e às vezes gosta até bastante, mas não a ponto de, tá? Então esse gostar não é tudo ou nada. Tudo bem? Isso é importante da gente raciocinar. Então olha só, o que deixa a pessoa em conflito? As consequências das opções, ficar ou não na relação, de certa forma, são de certa forma equivalentes em relação a reforçamentos e punições. Todo mundo entende aí reforçamento e punição de uma maneira geral, tá? Já estudaram no básico da psicologia alguma coisa. Ganhos, traduzindo para o popular, ganhos, perdas, condições aversivas, etc. Tá? É interessante, a gente está falando aqui do curso de formação em análise comportamental clínica. Que acontece? O terapeuta, ele desenvolve naturalmente uma habilidade de entender um comportamento, então naturalmente ele começa a raciocinar em função das queixas a partir dessas condições, tá? Então, olha, tudo isso, de uma certa maneira, pende para os dois lados de uma forma parecida. Então, se sair da relação, vai remover conflitos, desgastes diários, vai ter acesso a outros reforçadores sociais, etc. Mas se ficar, vai manter uma estabilidade econômica, vai ficar mais próximo dos filhos e assim por diante. Então, tem inúmeras situações. É comum, numa situação de conflito, a pessoa caminhar mais para uma direção e quando está lá, a privação dos reforçadores do outro, alguma coisa, ela fala, não, eu acho que eu vou ficar aqui. É comum, tá? A gente, de vez em quando, está pegando no consultório. Continuando, o que produz conflito? Uma probabilidade indefinida de reforçadores fora da relação. Não está legal aqui, está tentador sair da relação, mas e aí? Né? Irei encontrar alguém? Eu estou ouvindo minhas amigas, meus amigos falando que o negócio não está fácil, que depois se arrependeu. Muito arriscado se basear só no relato de uma pessoa. E as pessoas, baseadas nas suas experiências, elas vão falar como se fosse a verdade. Olha, não faz isso, porque comigo aconteceu assim, assim, assado. Só que as contingências são complexas. Aí um analista do comportamento no consultório vai ser a pessoa mais indicada para fazer a análise do seu caso junto com você, para que você decida. Tá? Porque tem as condições mais variadas. A gente vai ver alguns exemplos. Mas é muito comum as pessoas, olha, não faz, eu separei e arrependi amargamente. Pô, mas tem gente que separou e está feliz da vida. Olha, foi a melhor coisa do mundo. Da mesma maneira, se alguém falar, separa, minha filha, separa, se livra disso, que é a melhor coisa do mundo separar.
Pô, mas tem muita gente que separou e se deu mal também, arrependeu, putz, né? Então, tudo depende das variáveis. Você tá um caso de uma pessoa que relatou, né, que ela casou muito cedo, casou grávida, tinha uns 18 anos, e passou a vida inteira, não gostava tanto do namorado, era alguém de transição lá, que ela tinha tido uma decepção, e aí ela passou a vida procurando um príncipe, procurando um grande amor. E ela tentou, de uma forma até impressionante, ela ficou com várias pessoas ao longo aí de uns 15 ou 20 anos, né, mais ou menos. Até que um dia ela encontrou uma pessoa, se apaixonou, saiu da relação, depois arrependeu, voltou, aí depois viu que estava apaixonado, saiu de novo, aí saiu de vez. Tá? Confusão, com filhos e tudo. Aí o que ela falou para mim? Né? Ela chegou para mim, e olha que interessante, que ela foi para falar de alguém da família, do filho que ia fazer terapia. Não era nem a terapia com ela. Mas ela falou, olha, eu vou falar uma coisa. Aí ela estava casada, olha que interessante, bem casada, o segundo marido se dava muito bem com os filhos, até melhor do que o pai dos meninos, mas ela se dava muito bem com o pai dos meninos também, só que depois, quando ele descobriu, rompeu totalmente e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, estava 4 anos casada com outro, eu não tenho um dia que eu não me arrependa amargamente de ter separado. Aí ela falou assim, casamento é amizade, a paixão passa, depois fica o dia a dia, eu me dava muito bem com o pai dos meninos, tal. Isso aí tem alguma moral da história? Não tem moral nenhuma. Tá? Igual o Tadeu Smith, que decepção, né? Nós temos que tomar cuidado, tá? A gente tem que estar livre dessas amarras aí, das morais, do mentalismo, né? Como dizia o Tadeu Schmidt lá do Fantástico, apresentando, o que isso quer dizer? Né? Quando vi umas coincidências lá no esporte, quer dizer nada, absolutamente nada. Quer dizer que, olha, ela fez algo errado, ela estava sob o controle das contingências. Ela só descobriu isso porque ela passou por tais e tais experiências. Provavelmente, se não tivesse encontrado, tivesse saído, ela ia estar procurando e se sentindo infeliz e vazia o tempo todo. Então é complicado. Ao passo que tem pessoas que depois de separaram, olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, arrependido de não ter feito antes. Viu como é que o terapeuta tem que tomar cuidado? Cuidado, terapeuta, para não passar os seus condicionamentos para a pessoa que você está atendendo. Seus condicionamentos, estou falando dos seus valores. Tá? Cuidado. Nós vamos analisar as condições e deixar as contingências atuarem sobre a pessoa e ajudarem na direção desse sentido. Né? Então, esse é outro fator que mantém conflito. Outro exemplo, as consequências envolvidas são de grande magnitude. Terminar o namoro sem tanto envolvimento, mesmo gostando, dói, mas é uma coisa. Agora, quando envolve mudança de casa, mudanças sociais relevantes, mudança de vida, reações de outras pessoas, mudanças financeiras drásticas, mudança de estrutura, aí o peso é maior. Tá? Aí isso gera mais imobilidade, isso gera mais condições emocionais, como angústia, sensação de impotência, ansiedade, que é aquela condição emocional quando há indicações de que alguma coisa ruim pode acontecer, e quando você está em conflito, se não tivesse conflito, já estava resolvido facilmente, não é assim? Quando está bem claro, quando tem uma condição que nos motiva bem mais facilmente para o outro lado, beleza. Agora, quando o negócio está pesado dos dois lados, qualquer pessoa, pode ter 10 mil anos de análise do comportamento, que a gente vai ficar imobilizado, tá? Porque são as contingências que controlam a nossa escolha. Ai, tem que vir de você, não vem nada de você. O que está dentro de você vem das contingências históricas e atuais, queiramos ou não, tá? As leis da natureza, do comportamento indicam isso. Então, vamos ver o modelo aqui, ó. Modelo de aproximação esquiva, normalmente todos envolvem, né? Aproximação esquiva significa o que acontece? Ó, aqui, na relação, olha, muita coisa agradável. É um bom pai, ou é uma boa mãe, ou é um bom companheiro, uma boa companheira, dependendo da relação, tá, gente? É hétero, homo, independente, né?
qualquer idade e tudo. Vou chegar um pouquinho para cá só para dar uma variada, mas vocês dêem uma olhada aí. Então, significa que tem muitas condições reforçadoras aqui. Estabilidade, um padrão, um conforto, etc e tal, né? Mas também tem muitas condições aversivas. A pessoa tem tais e tais hábitos que eu não aguento mais, a gente briga, ou eu sou apaixonada, mas olha, a pessoa não trabalha, não se esforça, eu estou me matando aqui sozinho, estou dando só exemplos, tá? Ou seja, tem muitas condições reforçadoras, mas também tem muitas condições aversivas. Isso aqui é complicado, porque a pessoa sofre, porque as condições aversivas têm muitos subprodutos, né? Desagradáveis. Só que é complicado, porque olha só, aí a pessoa se afasta. Ao se afastar, a condição aversiva aqui, a gente não pode esquecer que muitas delas elas têm efeitos temporários, né? O choque dói muito, mas depois de um tempo o efeito dele, a não ser que seja um choque bem pesado, né? Mas o efeito dele é atenuar. Não tem aquele negócio que as mulheres falam, né? E corrija se eu estiver errado, mas eu já vi várias mulheres falando, né? A gravidez, a gestação é a coisa mais sem vergonha do mundo, porque a pessoa sofre horrores, dor do parto, tudo, tal. Filho pequeno, aquele sacrifício enorme, porque nunca mais saber, daqui a um tempo está morrendo de saudade, aí já está planejando a próxima gestação e assim por diante, né? Então, o efeito passa. Agora, ao mesmo tempo, no caso da relação, dei um outro exemplo, tem nada a ver com amor, tá? Esse da gestação. Aí, o que acontece? Quando a pessoa está privada das condições do mel, o que acontece com o valor do mel? Sobe, tá? E se ela sai da relação e fora, tudo bem, está livre disso, mas não está tendo nada de mel, ou o mel está mais baixinho, e ela já não está tendo mais contato com o choque, aí o quê? Saudade do mel. Eu amo mel e não sabia. Tá? Qualquer, como se diz, semelhança é mera coincidência. Tá? Com a vida de todos nós, tá? E aí acontece até umas coisas engraçadas, porque se a pessoa tem o hábito, como a maioria, de relatar as coisas desagradáveis, vai relatar para as pessoas o quê? Olha, estou separando porque o choque, tal, conta tudo de ruim que a outra pessoa fez. Quando está na terapia, o que o terapeuta, né, na escola vai fazer? Ele não vai julgar, e não vai dizer se está certo ou errado, mas ele vai ajudá-la a entender. O que você acha que lhe mantém na relação? Porque a pessoa chega falando do choque. Aí a gente vai perguntar, e o que você considera, com cuidado, né, para a pessoa não se sentir julgada, ou não achar que a gente está induzindo para alguma coisa. O que você considera que está lhe mantendo na relação? Por que você ficou esse tempo todo? Você acha... para pessoa, sim, cuidado, tá? Aí você está com ele por quê? Não é assim que a gente pergunta, né? Porque isso é um controle aversivo. Você considera que você... O que você acha que lhe motivou a ficar com a pessoa o tempo todo? O que você acha? É uma pergunta boa. A pessoa começa a descrever, né? Eu gosto de citar um caso de uma pessoa que estava envolvida com alguém comprometido e foi lá para... Eu quero sair dessa relação dessa pessoa. Já tem anos e não vai mudar nada. E a pessoa é comprometida. E não sai. E falando mal e tudo, as pessoas todas dando força. Aí na sessão, ela foi relatar as coisas reforçadoras que ela tinha na relação com essa pessoa comprometida. Uma vez eu estava em aula aqui, no formação, e eu fui citar uns exemplos. Aí foi até engraçado, porque algumas pessoas aqui, né, do curso falam, olha, me dá o telefone dessa pessoa aí, porque o negócio tá bom demais, porque eram tantos reforçadores de estar com a outra pessoa comprometida, que muitas pessoas que estão numa relação oficial não têm nem a metade. Então não é fácil. A gente tem que analisar as variáveis de controle, tá? Então aí o que acontece? Fala mal, fica todo mundo com raiva, privação do mel, passou o efeito da aversividade, aí as pessoas estão sofrendo, aí sinalizam que não vão mais apresentar as condições aversivas, aí a pessoa volta escondido, sem contar para ninguém, porque se contar as pessoas vão brigar com você. Pô, mas você voltou com tal pessoa? Não acredito.
Aí todo mundo está com raiva dos dois lados, né, da outra pessoa, mas está aqui as contingências atuando. A pessoa volta sem falar para ninguém, escondido. Senão vão me matar. Porque só vira um lado vilão da pessoa. Tá? Então, algumas características dessa relação. Aproxima-se e afasta-se. Choque, afasta. Privação do mel, aproxima. E assim por diante. Tá? Mel é mel. Mel amoroso, então, pode ser o sexo, o afeto, a condição social da pessoa, as habilidades, podem ter várias coisas ali poderosas. Melzão é melzão, a gente não encontra o melzão disponível para a gente a todo momento. Encontramos? Está lá disponível? Não, eu até brinco com a teoria da escada, né? A pessoa está assim, numa escada de ranking, né? De status da outra pessoa, do que ela oferece. Então, por exemplo, eu estou lá no nível 5 da escada, né? Aí eu estou sonhando com a pessoa que está lá no nível 7, sabe? Que, nível 8, puxa vida, eu amo, se surgisse. E as pessoas lá do nível 3 estão de olho em mim. Bom, nível 3 tem várias, né? A gente relaxa, até se envolve aqui um pouquinho e tudo, mas se surgisse uns 6, 7, 8. Estou falando de forma totalmente subjetiva, como se diz, tá? No ranking que eu falo, pode ter várias características na pessoa que a colocam numa condição, digamos, de ser mais disputada, tá? Uma vez eu vi um filme engraçadíssimo, era comédia, que os caras usaram justamente isso, cara. Pô, cara, mas eu não sei por que a fulana tá com você. O amigo, né? O amigo chapa total, né? Os caras jovens, totalmente sinceros. Mas por quê? Cara, fulana é um 9, cara. Pô, você é um 5, cara. Tinha tudo a ver, viu? Assim, no filme eles fizeram exatamente assim de características, alguma coisa dentro da disputa dos jovens ali. Mas depois o desenrolar foi interessante. Bom, então aproxima-se e afasta. Queixas frequentes, mas não larga o osso. Tá? Aí o que acontece? Para de falar para as pessoas os problemas. Não conta mais para ninguém, porque eu vou contar para a pessoa não aguenta, fala, pô, você para logo. Mas tem uns reforçadores controlando a situação. Tá bom? Aí fica caladinho. Eu vou com um terapeuta que ele me ouve, me dá apoio, né? O terapeuta também coloca o espelhinho lá para a pessoa se observar. Para de queixar-se. Término com mais chances de voltar. Choque, afasta-se, privação, volta. Angústia e impotência, é complicado. Né? Eu lembro de uma pessoa relatando, olha, não, o marido tinha algumas condições reforçadoras muito poderosas, ela pensava separar, mas ela queria melhor. Então tinha duas condições. O sexo não era satisfatório para ela, e ela tinha um controle absurdo se ele se envolvia ou não, e ele tinha tido umas 2 experiências extraconjugais. Mas ela não separava da situação. A gente identificando as condições reforçadoras, eram poderosas. E ela desenvolveu uma habilidade de lidar com algumas condições aversivas. E as reações dela produziram algumas mudanças no marido também. Mas olha que interessante, na situação sexual. Ele é muito rápido, não demora. Chega a 5 minutos no máximo. Né? E ela sempre com essa queixa aí, uma vez eu perguntando, né? Como é que era o nível de excitação e de prazer? Era pouco tempo, mas ela sempre tinha orgasmo. Então, assim, não era tão reforçador, mas também não era tão ausente de reforçamento na situação. Tá? Essas são algumas questões terapêuticas que ajudam as pessoas a identificar as variáveis de controle sobre o seu comportamento. Lembre-se, nós estamos falando de várias coisas aqui, não tem nada que seja o certo ou o errado. O que é certo? Ficar na relação, sair da relação? O parâmetro de certo e errado dentro da análise de contingências ele é pragmático. Certo em relação a quais consequências, né? É o conjunto das consequências e o efeito sobre a pessoa é que vai definir os melhores parâmetros. É que vai servir de parâmetros para as melhores escolhas, digamos assim, ou definir as escolhas. Então a gente não sabe. Então, o que é tão reforçador na relação? Por exemplo, hierarquizar, né? Hierarquizar a relação. O que você acha, né? Então, é o sexo, o status, a segurança afetiva, a condição. Cada pessoa vai ter uma condição diferente controlando o seu comportamento, tá? Cada pessoa vai ter uma situação dessa.
Porque se tal coisa, por exemplo, a segurança afetiva é a principal, às vezes a pessoa não tem consciência disso. Aliás, é comum isso acontecer, tá bom? Da pessoa não ter consciência disso. Então, se é a segurança afetiva, por quê? Então, por exemplo, esse mesmo exemplo da pessoa, ela teve um histórico em que ela foi adotada com tal idade, isso salvou a vida dela em termos de perspectivas socioeconômicas, tal, mas ela foi adotada condicionalmente a ser estudiosa, que ela sempre foi, tal, por isso que foi adotada. Olha uma situação condicional, tá? A própria família não lutou por ela, não tinha tanto vínculo, a original, né? E ela, quem a adotou foi muito rígida, bastante, tudo bem, ela se deu bem. Então, ter alguém numa condição próxima, afetiva, vinculada a ela dessa forma, e por escolha, digamos assim, escolhi ficar com você, eu quero casar com você, tudo, era algo de um peso enorme. Essa era uma das principais variáveis que controlavam a escolha dela. Tá certo ou tá errado? Não tem nada de certo ou errado. Nós estamos identificando. O que vai motivar e direcionar a pessoa é o que estiver acontecendo em sua vida. Tudo bem? Então, demos esse exemplo aqui, né? Também para identificar o que é aversivo, né? O que levou tal coisa a ser tão aversiva. Então, por exemplo, uma pessoa que ela estava com uns 40 e poucos anos, não, 40 e tantos, mais ou menos isso, né? 40 e metade, por aí. 45, por aí. E ela... A grande questão na vida dela é se a pessoa era fiel ou não tinha nada mais, era próximo disso. Tá certo ou tá errado? De novo, não tem nada certo ou errado, não é nosso papel julgar isso. Tá? Cuidado com os nossos condicionamentos. Mas isso, ela era tão obcecada com isso, e ao mesmo tempo, aí uma pessoa ficou em dúvida se ficava com ela ou não, tal, e ela já tinha tido uns dois casamentos, e aí a outra pessoa se afastou, ficou, ela achou aquilo um absurdo, não perdoava, mas ela estava sofrendo muito, porque a outra pessoa dava alguns sinais e ela gostava da pessoa, tentou voltar, mas aí a pessoa voltou a ficar em conflito, aquilo para ela foi uma condição, né? E ela era extremamente exigente com os outros. Mas olha só, na sua história, ela sempre conviveu em ambientes verbais em que, olha, pior coisa do mundo é a traição, digamos assim. O termo já é carregado. Eu não falo traição no consultório. Eu falo experiência extraconjugal, porque a traição em si, ela tem uma conotação de julgamento muito forte. Eu estou interessado nas variáveis de controle, o que acontece e as implicações. Ponto. Olha que coisa mais neutra, né? E joga o peso da gente não ficar definindo o que é para a vida da pessoa em função dos meus valores ou coisa assim, né? Mas ela viveu sempre numa comunidade verbal em que isso fosse muito forte e ela sempre teve condições em que ela determinava se a relação continuava ou não. Ela escolhia, ela sempre escolhia e sempre teve opções. E ela estava passando uma fase na vida que ela já não estava mais com o poder de demanda que ela sempre teve e estava sofrendo muito por essas condições. Olha que interessante. A pessoa discriminar o que está acontecendo, sob quais contextos e por que isso está acontecendo na sua vida. Isso é um diferencial interessante e muitas pessoas não têm noção disso. Mesmo pessoas que já passaram por anos de terapia. Muito comum. A gente pergunta, às vezes, nas primeiras sessões, olha, isso que está acontecendo com você, dentro de tudo que foi trabalhado, o que foi identificado? São duas perguntas. Por que isso acontece? E segundo, o que foi feito para tentar mudar? A pessoa não tem a menor noção. Extremamente comum. Tá? Porque nós vivemos em comunidade internalista, na psicologia tem muita coisa internalista. Que explicações circulares, aí fica aquela coisa, vamos, fala de sentimento, mas o que controla tudo isso? Se eu não sei o que controla, como é que eu vou interferir? Como é que eu vou, pelo menos, ajudar a pessoa a identificar direcionamentos, tá? Então, voltando aqui, exemplo, quais são as prioridades na vida? É o casamento, a aprovação social, é a condição socioeconômica, é o status, é ser mãe, é ser pai, é dar uma satisfação familiar, é ter alguém do seu lado disponível, é ter liberdade, cada um com seus valores. E quando a gente coloca para a pessoa hierarquizar, é interessante, porque a própria pessoa pode se surpreender com o que ela coloca. Tá? Uma vez uma pessoa separou, teve filho, foi mãe solteira, quando o filho estava mais ou menos com 11, 12 anos, ela casou novamente e
dois machos alfa, né, digamos assim. Na verdade é ela que era, né, mas o filho e o marido não deram certo na mesma casa. Bom, o filho foi bastante mimado, né, foi tratado como rei, com poucos limites, tudo, não teve dificuldade, o marido não aceitou isso também, ela não deixava um interferir no outro, aí, bom, em pouco tempo terminou e ela estava sofrendo porque ela gostava do marido também, mas, bem claro, o filho é a prioridade. E aí eu pedi para ela descrever as prioridades na vida, né? Ela descreveu, falando resumidamente. Primeiro, o filho. Segundo, o trabalho. Terceiro, uma relação. Era como ela sempre concebeu. Então ela colocou isso. Chegou na sessão seguinte, né? Falou, olha, eu estava pensando que passei a semana inteira pensando e por que isso acontece e tudo. E eu vi que realmente eu venho com esse discurso, mas foi um discurso de proteção, tal. A gente foi, né? Tem dado uma explorada nisso. A prioridade na minha vida é, primeiro, filho e um casamento, uma relação. Segundo, o trabalho. Então, assim, ela não tinha noção, né? Ela via, já tinha, sabe aquele discurso pronto que a gente adquire, às vezes até ouviu, ou foi reforçado em algumas condições, e isso interferiu muito na forma dela foi tentar reconduzir para tentar retomar a relação com a pessoa e mudar um pouco da postura dela com o filho. Tudo bem? Alguns questionamentos, né? Como é que seria a vida separada? Muita gente separa, às vezes, por uma condição de impulsividade, às vezes, mas até nem analisou, beleza, vou separar. Vou separar, aí a gente pede para a pessoa descrever, mais ou menos, né? Como é que seria a vida separada? Então, essa descrição pode ajudar a pessoa a discriminar que a perspectiva de reforçador é melhor do que ela imaginava, ou aversiva é menos, mas também o contrário. Se ela tem motivação para sair, mas as perspectivas reforçadoras fora da relação são baixas, o que é interessante? É interessante ela, antes de mais nada, já investir em perspectivas de autonomia para que ela possa escolher baseada na agradabilidade ou não da relação, não baseada na dependência. Não quer dizer que isso seja simples. Mas se a pessoa não tiver nem consciência disso, não tem nem por onde andar. Tudo bem? Então, alguns recursos terapêuticos. Consciência, né, dos determinantes do comportamento, da função dos estímulos, a gente deu alguns exemplos aqui. Ampliar perspectivas de reforçadores fora da relação, que aí a sua escolha fica pautada se a condição é agradável ou não. Nada melhor do que você ter independência em muitos aspectos. Falei, eu vou ficar aqui se aqui for bom. Se não for bom o suficiente, eu não fico. Tá? Falando em termos gerais. Estratégia para redução das condições aversivas é depender do caso. Então, às vezes, a pessoa tem aquela situação das condições reforçadoras, mas, às vezes, as condições aversivas podem ser reduzidas. Se forem reduzidas, acabou o conflito. Muito mais reforçadoras do que condições aversivas. Né? Então, por exemplo, igual uma pessoa, né, tá reclamando muito, tem 1000 qualidades na pessoa que ele está, gosta, tal, mas a pessoa reclama, se queixa, é instável, comportamento imaturo, né, etc e tal, tudo, sabe aquela coisa, se eu ficar calado, briga, se eu falar, briga, se eu falar A, briga, se eu falar B, briga, ou seja, vai brigar de qualquer jeito, né? Mas aí a gente analisando, essa pessoa teve que está com a outra que briga por tudo, né? Ele tentava justificar, amenizar, ponderar e fazer de tudo para a pessoa não brigar. E nisso estava mantendo fortemente o comportamento de queixa, tá? Quando ele começou a discriminar isso e apresentar algumas mudanças na forma de dar, lógico, a outra pessoa aumentou a intensidade, mas aí a outra pessoa começou a apresentar mudança. Inclusive envolveu alguns términos para que ele tinha motivação, a outra pessoa também, para que a outra pessoa tivesse motivação para a mudança, senão não teria. O histórico da outra pessoa de mandar nas pessoas, nas relações, era muito forte. Tá? Aí a gente vai ver também, por que ele reforça? A gente não vai simplesmente chegar para a pessoa e falar, olha, não faça isso, né? A gente foi atrás, a história dele era uma história muito difícil. A história da pessoa, ele teve uma história que não favoreceu a assertividade, várias coisas condenavam o papel masculino, que o homem jamais deve sair, deve fazer isso, aquilo, então ele tolerava muitas condições aversivas em relações amorosas, ele tinha dificuldade de impor algumas situações. Olha como é interessante a gente contextualizar tudo isso, justamente para quê?
para que a pessoa saiba que aquele comportamento não surgiu do nada, né? Ele foi modelado pelas contingências ao longo da vida e está se apresentando lá naquela condição. Isso é bem interessante, porque aí tudo bem, como é que eu mudo? Né? Ele vai começar a experimentar algumas variações com probabilidade de reforçamento. Envolve alguns padrões comportamentais, sim, né? VIH, variáveis independentes históricos, ou seja, o que determinou isso aí? Por que ele desenvolveu essas características? Né? No caso dessa pessoa aí, nesse exemplo, ainda teve uma relação que ele tinha um envolvimento, tinha uma namorada que ele já não gostava mais, gostava dela como pessoa, mas não gostava mais e terminou. Estão vendo alguma coisa de anormal nisso aí? Você não gostar de alguém namorando e, olha, não quero mais continuar namorando, vamos terminar. Tá? Tudo bem, gerar sofrimento, tal. Como eu gosto de falar assim, o que é o normal, quando uma pessoa gosta, não tem término bom. Tem? Não tem. Você pode falar do jeito que for, não devia ter falado assim. A verdade é o término que está doendo. Tá? Tudo bem, tem alguns mais grotescos e tudo. Ele terminou uma relação. A pessoa com quem ele estava envolvido morreu umas 3 semanas depois. Estava com uma doença grave, não contou para ele, eu acho que nem ela mesma sabia, segundo o que ele identifica, porque ela não falou nada. E eles conviviam num ambiente profissional parecido. Ele virou o vilão, todo mundo execrou. Como é que o cara termina? Tipo, você sabia que ela estava doente, terminou, mas não tinha nada a ver com a história. Então ainda teve isso. Na rara vez que ele resolveu terminar uma relação, a pessoa concordou, ele foi extremamente punido. Então não é fácil para ele chegar e sair terminando com alguém ou coisa assim. Tá? Por isso que é importante a gente contextualizar, porque vai tirar aquela condição do julgamento, favorece o vínculo e a gente juntos vamos ver quais os caminhos a pessoa vai ter em função das perspectivas. Inserção em comunidades verbais diferentes a depender do caso, né? Então, por exemplo, se eu vivo só convivendo com pessoas que condenam tais e tais coisas, eu vou ficar sob efeito daquilo. E se eu tivesse também outras experiências com outras comunidades verbais que eu me sentisse bem, né, e pensassem diferente, né? Será que eu estaria também agindo da forma como eu estou agindo? Esse conflito aqui, ó, olha lá, tá frio. O mel tá baixo, não tá lá essas coisas. Olha, tá longe de estar lá essas coisas, né? Tá baixo. E não tem nada muito desagradável. Comodidade. Às vezes alguns relacionamentos de longo prazo podem estar assim. São amigos, são parceiros, nem são tão amigos, mas tá lá, sabe aquela conveniência? Convive junto, estão lá, né? Então essa relação aqui é aquela que se sair da relação, basta ter uma condição mais reforçadora que a pessoa sai facinho. Tem menos chance de voltar aqui do que na outra, mesmo com aquela condição aversiva muito desagradável. Tá? Reforçador. Quando a pessoa tem opções na vida, o que mantém uma relação é o tanto que a relação é reforçadora para a pessoa. Tem 1000 variáveis interferindo nisso. Normalmente a pessoa descurtiu. Tem 1000 argumentos. A pessoa fez isso, fez aquilo. Quando você vai ver o nível de curtição, o tanto que gosta, que é baixo. Ou não era o suficiente. Tá? Às vezes a pessoa está numa relação, mantém-se nisso, mas o custo para sair, as perspectivas fora, são baixas. Então a pessoa se mantém na relação. Nesse caso aqui, em que está tudo baixo, vamos ver algumas características, né? Mais difícil de voltar quando separar. A privação tem menor efeito. A gente pergunta, sente falta? E a pessoa, não estou sentindo. Né? Conflito resolve-se com outra opção mais reforçadora. Tudo bem, se não surgir nada de reforçador fora, talvez esse tantinho aqui possa motivar a querer voltar, mas às vezes nem isso. Porque ficar fora e ter só aquilo também, vão ficar fora. Né? Indicativo de poucas opções amorosas na vida. Mantém a pessoa ali. Mais frequente em pessoas com padrão acomodado ou pouco ambicioso. Olha o que a análise molar, né, o raciocínio amplo, pode produzir para a gente. A pessoa, a gente vai investigar como é que é em áreas profissionais, como é que ela é em outras áreas da vida, qual o nível de iniciativa, de buscar as coisas, e às vezes a pessoa não tem nada disso desenvolvido. Ela tem uma postura passiva ou acomodada em vários aspectos da vida. Então, vai se refletir nisso aí. Isso faz parte de um padrão comportamental mais amplo. Algumas questões, né? Qual a motivação para mudar a situação?
Aí vem aquelas perguntas, né? Como é que é em outras áreas? O que a mantém? Como é a pessoa em termos de iniciativa? Tudo isso eu já falei, né? Objetivos e prioridades na vida. Ótima questão. Então, tá bom. Para mim, a vida é assim, tal. De repente, o terapeuta está lá incomodado, né? A terapeuta está lá incomodada. Poxa, vai lá, vai à luta. Não, o que eu quero na vida é isso, e tá bom, isso aqui. Né? É a vida da pessoa. A gente vai colocá-la para observar tudo isso aí. Mas ela é fruto do que ela já viveu. O que considera ser um bom casamento? Ou perguntinha boa. Né? Nos anos 90, fizeram uma pesquisa, um grupo, né, de casais no Rio de Janeiro, comparando questão de gênero. Né? Aí, homem e mulher, era a relação, aí não sei quantos casais eram, mas não era uma quantidade tão grande assim, não. Sei lá, uns 30, 40, 50. E aí, para definir casamento, deram algumas opções, né? Então, a maioria esmagadora dos homens, das mulheres, a maioria esmagadora das mulheres definiu o casamento como um relacionamento amoroso, e a maioria esmagadora dos homens definiu o casamento como constituição familiar. Tá? Formação de uma família. Interessante isso, né? Tem N coisas. Se eu for entrar nessa área aqui, quando a gente dá aula aqui no curso, né, numa disciplina que envolva isso, a gente fala muito mais tempo, né? Mas se for entrar nisso aqui, tem N variáveis que interferem nessa questão, até do porquê que, na maioria das vezes, a mulher é quem pede a separação, quem vai separar. Tem muitas coisas que vai tomar um tempo grande aqui. Então, olha só, aquela situação ali, ó, se fora da relação tiver assim, imobilidade. Tudo bem, ó, tá bem, não tem essas coisas ruins aqui todas, mas também, olha aqui, imobilidade. Essa aqui é a mesma coisa, ó, tá assim, fora tá assim. Se fora tivesse alto isso e alto isso aqui, o custo muito pesado para sair, imobilidade, tá? A pessoa não consegue se movimentar. Tá vendo? Nós estamos analisando os contextos, nos coloca numa posição privilegiada para que simplesmente não chegue e fale, ó, tem dentro de você. Sinta isso, queira isso, faça isso e assim por diante, né? Que normalmente são essas pressões que acontecem. Então, terapeuta, ajudar a identificar o que sente e os padrões de ação, identificar as variáveis de controle sobre sentimentos e ações, dei muitos exemplos aqui, tá? Por que sente, por que acontece, não é do nada, ninguém sente porque quer sentir, né? Até aquele ditado, olha, eu vou te ajudar a mudar, já ouviram isso na psicologia? Mas você tem que querer, né? Bonito esse ditado. Pô, não é essa de ter que querer, ninguém tem que querer, a gente tem que saber se a pessoa quer ou não. Aí o terapeuta vai ajudar a identificar se a pessoa quer e quais variáveis que controlam, porque às vezes a pessoa quer, não, eu quero mudar, mas o custo é muito elevado, aqui tem condições reforçadoras mais relevantes, então não tem essa de querer ou não querer, isso é mais do senso comum do que dentro de uma condição mais científica, mais acadêmica, ok? Discriminar os efeitos de suas ações sobre os outros, estabelecer objetivos, definir estratégias, objetivos a partir desses parâmetros. Tudo bem? Bom, deu no tempo certinho. Então, aí eu vou voltar lá para o comecinho, até terminar aqui, que já deu tempo. Então, a gente viu as queixas amorosas são frequentes no consultório, conflitos, perda amorosa, ameaça de separação, né, condições aversivas ou pouco reforçadoras na relação, dificuldade de conseguir um relacionamento amoroso, estável, queixas muito comuns, tá? Nós não somos donos das contingências, se pudéssemos, né? Nossa, eu vou arrumar umas contingências tais, para produzir. Depois que a gente entendeu, a gente não tem esse poder de fazer as coisas, né? Mas, por exemplo, essa situação aqui, né? Como que a pessoa pode, entendendo todos os aspectos, agir de forma a produzir mudanças na sua vida, né? Ele muitas vezes espera orientações sobre o que fazer, como reduzir, como diminuir as condições emocionais, mas alguém que possa deixá-lo à vontade, sem julgamento, né? Ajudá-la a ter autoconhecimento, etc. e tal. Por que amamos alguém? A resposta para a maior questão do universo. Porque é a química, né? A química depende das contingências, tá?
A química não rola com alguém que está longe dos condicionadores aos quais você foi exposto ao longo da vida. Como dizia um professor lá do CEUB, há uns 15 anos atrás, né, falava, porque é química. Ele falou, químico, caramba. Era um professor de filosofia, né? Falou, por que você não tem química com o vigia que está aqui na porta lá, que tem a idade de vocês? O cara já viu, o cara é um cara bonito, não sei o que, tal, mas ninguém teve química com esse cara até agora, nunca ouvi ele falar disso aí, né? Aí o que ele está querendo dizer, né? Que depende muito mais dos condicionamentos de vida do que a gente imagina, tá? Lógico que é muito bacana, muito bonito, nossa, veio de outras vidas, vem de outro planeta, tem uma coisa mágica, a nossa alma já estava programada, é muito bacana. A metade da laranja, né? A notícia boa é que existem várias metades de laranja que podem combinar com a nossa. O negócio é achar. O negócio são as metades se encontrarem. Esse é o grande dilema E às vezes essa metade da laranja tem que encontrar no tempo certo, porque se elas se encontrarem em fases diferentes, em outras épocas, não ia dar certo de jeito nenhum. É interessante isso. Às vezes a gente vê, puxa, que bacana. Se fosse uns anos atrás, não ia combinar. Tá bom? Isso é uma notícia boa, tá, gente? Vamos anunciar. Metade de laranja, tem alguém aí, vamos ver se combina. Tem uns apps aí para isso, né? Não é nada fácil, não é nada fácil. Então, reforçadores inatos, reforçadores condicionados, mais pesados do que se imagina, né? Todos os nossos condicionamentos, e as nossas privações também mais pesadas do que a gente imagina. Como eu estava conversando com uma pessoa uma vez, só para a gente ir finalizando, que eu acho que já está no... Ó, deu um tempinho bom, né? Eu falando com uma pessoa uma vez, né? Que a tendência, quando você sai de uma relação, é de você, na próxima pessoa que você está se envolvendo ou gostar, você valorizar muitas coisas que você estava privada na relação anterior. Às vezes pode ser até a direção. Ela falou, nossa... Ela foi falar, ela foi casada 4 vezes, jovem ainda, 30 e alguma coisa, foi casada 4 vezes, tá, se a própria, não vou casar mais não, mas depois eu fiquei sabendo que ela estava com outra pessoa. E aí ela, é mesmo, eu fiquei com o meu primeiro, porque meu ex-namorado, ele era isso, era justamente a coisa que ele não tinha. Eu falei, nossa, é o homem da minha vida. E eu terminei com ele, que eu não aguentava mais tal coisa, e o segundo era exatamente a coisa que... Aí ela foi relacionando. Os 4, exatamente, ela apontou, eles tinham exatamente as coisas que eu sentia falta na relação passada. Não quer dizer que seja só isso, tá, gente? Estou dando só um exemplo, tá? Então, as nossas privações, paixões e gostar de cara, aquelas coisas, tudo, privaçãozinha daquele reforçador lá. Tá? E quando aparece na nossa vida, a gente se apaixona. Qualquer um, tá? Todos nós, tá? Não tem diferença, não. Discriminar isso não muda as coisas, não. Né? Gostamos das pessoas que fornecem reforçadores, que não são facilmente disponíveis ao longo da vida. A perspectiva desses reforçadores acontecerem, igual, vamos lá, sala de aula, aí você tem uma pessoa do outro lado lá que você até acha interessante, tal, mas nunca te deu a mínima perspectiva de nada. Você até já rejeita, nem. Aí um dia, meses depois, sentaram juntos, bateram o papo, a pessoa demonstrou algum interesse. Já está completamente apaixonada. Porque tem os reforçadores, mas sinalizou perspectivas. Igual um cara falou, a mulher de 55 anos, que trabalha na casa do cara de 30, né, educado, jovem, bonito, tal, e ela se apaixonou pelo eletricista lá, sei lá, que vai consertar lá, com um barrigão desse tamanho, digamos assim, né, nada contra os barrigões, tá, mas só descrevendo que fora dos padrões, mas ele tá lá, viúvo, não sei o quê, mexeu com ela, fez uma brincadeirinha, demonstrou, tá apaixonada pelo cara. Convive com o outro todo dia, mas ficou apaixonada. Por quê? Perspectiva de ser reforçada. Tá? Nós nos apaixonamos também pelas perspectivas de reforço. Tá? São muitas variáveis. Pessoas que sinalizam também que vai continuar sendo reforçado no futuro aí, que a gente quebra a cara muitas vezes, né? A gente nunca sabe. Reforçadores não facilmente disponíveis, já falei da escada, e as condições aversivas também, né? Elas afetam. Por que continuamos a gostar de alguém? Efeitos do condicionamento, tá? Eu estava vendo o jogo lá, um exemplo, talvez que não interessa a ninguém, mas eu falo, estava jogando Brasil e Paraguai. Aí estava lá, Brasil fazer gol, ia jogar, eu falei, não faz gol não, porque eu sou botafoguense, e o goleiro do Paraguai é o goleiro do Botafogo. E nós amamos o goleiro do Botafogo, os botafoguenses, né?
quando é botafoguense, porque é botafoguense mesmo, né? Não foi de onda, como se diz. Aí tava, não faz gol não. Eu olhava, nossa, tá contra o Brasil, mas eu sinto amor. Ele brincando, né? É o goleiro do meu time, né, que a gente gosta. É engraçado isso. Condicionamento, gente. É por isso que, às vezes, você teve uma pessoa que você se envolveu não sei quantos anos atrás, você já nem gosta, já tá feliz com outra, tudo, mas não sei quantos anos depois você encontra a pessoa, você sente uma, ai meu Deus, será que eu nunca esqueci? Não, gente, foi pareamento só com condições reforçadoras. E ainda mais se a pessoa terminou com a gente gostando. Põe a privaçãozinha aí, porque a privação, ao término, aumenta o valor reforçador daquilo que já era reforçador. Tá? Então, há poucas condições aversivas, reforçadores de grande magnitude. Se você quiser conquistar alguém, não depende só de você, mas quanto mais reforçador for estar com você, aí observar nisso, né, como é interagir comigo, quais são as coisas, tudo, mais chance tem a pessoa de gostar de você, mas não depende só disso. Porque se ela tiver opções de reforçadores que eu não ofereço e outras pessoas disponibilizam mais facilmente para ela, eu perdi aí no gostar. Tudo bem? Muito obrigado. Vamos à próxima apresentação aí tirar o selfie, né? Área infantil. O selfie, o pessoal que está em casa aí, online, tudo vai assistir, vai tirar o selfie também, vai sair a câmera lá, vocês sintam-se. Eu ia pedir para todo mundo ficar em pé, misturado aqui, para ficar com cara mais de selfie.